Muito bem, galera. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos na mega revisão, processo do trabalho para o nosso exame de ordem, sua prova que já está aí, prova objetiva, né? Eu virei o bloco, nós estamos falando de competência. Tem mais algumas coisinhas importantes ainda sobre competência, que é o seguinte: quando a empresa, ela não fornece as guias do seguro-desemprego, quando a empresa não realiza devidamente o cadastro para a realização correta do PIS, tá? Do PIS desse empregado, é competência da Justiça do Trabalho que irá, de forma forçosa, tá, compelir a empresa a entregar as guias, sob pena, se não entregar a guia, ter que pagar indenização, e a empresa também fornecer o cadastro correto desse empregado, ou seja, realizar o cadastro correto. Quando você pensar em cadastro, e esse cadastro é por culpa da empresa, a empresa não está fornecendo, Justiça do Trabalho. Tá? Se for contra a empresa, Justiça do Trabalho. Cuidado também, porque existem as ações de reparação de dano ou pleiteia-se o famoso benefício previdenciário por uma doença laborativa, por um acidente do trabalho. Nós temos uma ação contra o INSS, que aí contra o INSS você vai pleitear a sua aposentadoria por invalidez, contra o INSS você vai pleitear o benefício da Previdência Social, tá? Por uma doença ou por um acidente. Vamos falar nesse momento se for laborativo, tá? E também cabe uma ação contra a empresa, porque se a empresa que foi a que causou esse transtorno é compelida, a empresa deverá ser compelida a pagar uma indenização para você. Isso, é claro, vai depender de uma série de situações, por exemplo, como laudo, perícia, porque o juiz vai determinar a perícia, tá? Se foi constatado um nexo de causalidade, se foi realmente constatado o dano, que a empresa realmente teve culpa nessa situação, poderá, portanto, o empregado sair vitorioso nessa demanda, tá bom? Uma outra coisa importante ainda: quando eu falo de competência, eu tenho que lembrar da competência territorial, artigo 651 da CLT. Você precisa ler esse artigo. O artigo 51 da CLT, ele traz algumas regrinhas de competência territorial em relação ao local. Primeiro, o 651 caput, ele diz que competência da Justiça do Trabalho. Qual o local da Justiça? Qual a Justiça do Trabalho? Qual comarca, tá? Aonde ele realizou o trabalho, onde ele realizou a última prestação do serviço. Então, se ele prestou serviço na cidade de Porto Feliz, que é aqui do interior de São Paulo, tá? Mesmo que ele mora em Boituva, mas ele trabalha em Porto Feliz, mesmo que ele mora em Sorocaba, ele trabalha na cidade de Porto Feliz. Então, é competente a vara do trabalho ou o juiz do trabalho pertencente a Porto Feliz e não Sorocaba ou Boituva que ele mora. Por quê? Porque ele prestou serviço na cidade de Porto Feliz. É o caput do 651. É competente a vara do trabalho, tá? A vara do trabalho, aonde ele desenvolveu a última atividade. Aonde, nesse exemplo? Porto Feliz. Ele trabalhava em Porto Feliz. Agora, professor, e se ele foi contratado? É uma terceira. É uma empresa que fornece mão de obra. Ele foi contratado, ele mora em Boituva, foi contratado em Sorocaba para trabalhar em Porto Feliz. Ele mora em Boituva, foi contratado em Sorocaba para trabalhar em Porto Feliz. Quando acontece isso, nós vamos aplicar a linha C do 651. Tanto o local da contratação, como também o local onde ele prestou serviço, tá? Professor, e se for um viajante? Ele é um viajante, ele viaja muito, tal. Quem é competente? Competente é aonde está a filial da empresa onde ele presta serviço, a filial, ele é viajante, então ele está prestando serviço em vários locais. Ele está viajando por várias cidades, vários estados. Aonde? Cada lugar é competente? Não. Competente é aonde está estabelecida a filial da empresa, competente é aonde está a filial da empresa, ou ainda, não tendo essa filial, o local de domicílio dele. Aí também pode ser o local de domicílio. É a exceção, porque a regra é o caput, tá? A regra é o 651 caput. As outras situações são exceções. Muito bem, mais uma. E se ele foi contratado, tá? Ele foi contratado no Brasil,
foi contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Quem é competente? Quem é competente? A Justiça do Brasil. Cuidado que isso pode cair tanto direito internacional como direito processual do trabalho, tá? É competente a Justiça do Brasil, tá? Mas como vai funcionar essa regra? Ele foi contratado no Brasil, ele não chegou a trabalhar no Brasil, ele foi contratado no Brasil, mas para prestar serviço nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Agora, quando isso acontece, mesmo que ele trabalhe nos Estados Unidos, a Justiça do Brasil pode julgar e processar. Pode. Vai se utilizar o direito processual nosso, brasileiro, com o direito material dos Estados Unidos, que é o local que ele presta serviço, tá? Que é o local que ele presta serviço. Se ele for contratado no estrangeiro, mesmo que ele seja contratado no estrangeiro agora, para trabalhar no Brasil, local onde ele trabalha no Brasil será competente. Tá? Aqui, quando ele foi contratado, um estrangeiro foi contratado para trabalhar no Brasil, aí direito material brasileiro, direito processual brasileiro. Se ele mora no Brasil, é um brasileiro e foi trabalhar nos Estados Unidos, aplica o direito material de lá e o direito processual daqui do Brasil. Ele trabalha já para uma empresa aqui no Brasil e foi transferido para os Estados Unidos. Agora a regra é outra. Ele trabalha no Brasil, ele mora no Brasil, foi contratado no Brasil, trabalha no Brasil e agora ele foi transferido para os Estados Unidos. Qual a regra vai prevalecer? A regra, o local de trabalho, salvo acordo, convenção, tratado, tá? Devo ficar atento nessa relação internacional, eu devo ficar atento também se tem algum tratado, alguma convenção entre os dois países, tá? Eu tenho que ficar atento com isso. Bom, gente, regrinhas básicas de competência que eu trouxe para vocês aí no nosso segundo módulo, bloco da nossa mega revisão processo de trabalho, tá? Então, regrinhas importantes aí de competência na Justiça do Trabalho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de princípios. Princípios para facilitar o seu entendimento. Eu tenho na Justiça do Trabalho o princípio da oralidade, ou seja, os princípios, nós vimos lá no direito do trabalho, né? Princípios importantes, já falei muito sobre isso. Então agora vamos pontuar. Princípio da oralidade aqui no processo do trabalho. Gente, em regra, no processo do trabalho, impera o princípio da informalidade. O que é esse princípio da informalidade? E ele tem uma ligação com o princípio da oralidade. Princípio da informalidade. Por exemplo, eu posso ingressar com uma ação contra uma determinada empresa, tá? Uma determinada empresa, de forma verbal. Sim, de forma verbal. Então, de forma verbal, vou lá no balcão da Secretaria da Vara, tá? E relato toda a situação, todo o caso concreto. Posso fazer isso? Posso, aplicando o princípio da informalidade. Princípio da informalidade, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Vamos fazer um gancho rapidinho aí. Quando eu ingresso com uma ação de forma verbal, eu tenho 5 dias para retornar até a vara, 5 dias para retornar até a vara, para reduzir isso a termo, tá? 5 dias. Se eu não compareço, eu tenho um gancho de 6 meses. Um gancho de 6 meses, tá? 6 meses eu tenho um gancho de 6 meses. Aí, pessoal, dado essa questão da questão oral, eu posso pleitear, então, realizar essa petição inicial de forma verbal, ou seja, usando o princípio da informalidade, tá? Observe que junto aí também tem o princípio da oralidade. Tanto esse princípio vai se aplicar na petição inicial, como também na mesa de audiência. Mesa da audiência, princípio da oralidade e da informalidade. Ora, eu posso apresentar a minha contestação de forma verbal. Essa questão de informalidade tem aqui no processo do trabalho, de forma verbal. Tenho 20 minutos para oralmente apresentar a minha contestação. E depois eu tenho mais 10 minutos para apresentar as minhas razões finais. Isso de forma oral, pelo princípio da oralidade, dessa questão da informalidade, tá? Então, percebe que eu trouxe alguns exemplos aqui já na petição inicial e já na contestação, que é o momento
da audiência. Falando no momento da audiência, nós temos também o princípio da concentração. Princípio da concentração. A ideia é que na audiência eu resolva tudo. Essa é a ideia. Então, como que funciona? Vamos fazer uma linha do tempo rapidinho aqui. Eu ingresso com uma ação, uma ação judicial, tá? Pleiteando hora extra, férias, enfim. Posso fazer isso de forma verbal, depois eu tenho que reduzir a termo no prazo de 5 dias, senão eu tomo um gancho de 6 meses, só depois eu posso pleitear, ingressar com a ação novamente, tá? Ou posso fazê-la por escrito, nos termos do 840, um breve relato dos fatos, de forma verbal ou por escrito, tá? Lembrando também que eu não preciso de advogado, impera o jus postulante, princípio do jus postulante. Princípio do jus postulante, eu não preciso do advogado, para ingressar com a ação. Eu, sem advogado, posso realizar isso. E eu posso tanto ingressar com ação judicial, como eu também posso interpor recurso ordinário sem a necessidade do advogado. Muito se é questionado isso, porque o advogado é a parte técnica. Tem o direito do processo do trabalho, é muito técnico, é um dos processos mais técnicos. Quando se você não tem um acordo na audiência, porque depois de apregoar as partes, depois que realizar o pregão, as partes vão até a sala do juiz, e aí o juiz, a primeira coisa, ele pergunta, tem acordo? Não, não tem acordo. Quando não se tem o acordo, surge, portanto, um dos processos mais peculiar, mais difícil no direito, que é o processo do trabalho, tá? Então, você tem que ficar atento, porque o processo do trabalho é cheio de detalhes, Então, eu tenho que reduzir a termo, tem o princípio da concentração. Em audiência, eu vou, portanto, tentar resolver todas essas situações. Então, pessoal, quando eu ingresso com uma ação trabalhista, seja ela verbal, seja ela escrita, no prazo de 48 horas, a Secretaria da Vara, irá expedir a notificação para a empresa. Expede-se a notificação da empresa. A empresa já vai receber, portanto, a notificação e já a sua inicial, a cópia da inicial, ou seja, a contrafé. Naquelas comarcas onde já se tem o processo eletrônico, ele recebe a notificação e já com os códigos para ele acessar as páginas da contestação e os documentos da contestação da inicial, melhor dizendo, as páginas da inicial, já também o código para ele acessar os documentos que pertencem àquela inicial, tá? Então, ele pode ingressar com essa ação verbal, tá? Ou ainda por escrito. A empresa sendo notificada, é definido, portanto, a audiência, já é designada a audiência. Vamos falando de prazo, de princípio, já para você entendendo, tá? Qual o prazo que o juiz vai redesignar a audiência, que vai ser entregue, vai ser chamada as partes em audiência? A audiência, pessoal, não poderá correr antes de 5 dias da notificação. Antes dos 5 dias da notificação. Aqui em São Paulo, impossível acontecer isso, né? Sempre vai ser depois de 5 dias. Nós temos ações que está aí há 1 ano, né? Audiência para daqui a 4, 5, 6 meses, às vezes até 1 ano, tá? Aqui em São Paulo é complicada a coisa, tá? Na segunda região. Então, o que acontece? A audiência, em regra, ela não pode ser antes de 5 dias. Antes de 5 dias, ocorrer antes de 5 dias depois que ele foi notificado. Foi notificado, a primeira audiência desimpedida só depois de 5 dias. Então, presume-se que ele recebeu a notificação no prazo de 48 horas. Empresa recebeu a notificação no prazo de 48 horas. Se não recebeu, ele tem que provar, presume-se que a empresa recebeu no prazo de 48 horas. Se não recebeu, a empresa tem que provar que esse recebimento foi depois de 48 horas e passou do prazo de 5 dias. Ou seja, ele recebeu essa notificação, tá? Foi depois de 48 horas e essa audiência foi antes dos 5 dias. Quem tem que provar isso é o empregador. O empregador tem que demonstrar, tá? Que ele recebeu, ou que ele não recebeu, ou que ele recebeu e essa audiência é antes de 5 dias. Então, se ele falar assim, eu não recebi a notificação, ele tem que provar, através dos correios, tal, porque em regra presume que ele recebeu. Presume-se que ele recebeu no prazo de 48 horas a notificação. Tá,
Agora, ele recebeu e a primeira audiência é antes de 5 dias. Ele tem que demonstrar, olha, recebi tal data e essa audiência é antes de 5 dias. Não pode. Se ocorrer a audiência antes de 5 dias, é nulidade do processo, tá? Aí, recebeu a notificação, prazo para a primeira audiência depois de 5 dias, tudo normal. Ele vai apresentar na audiência, em audiência, a contestação. Aqui no processo do trabalho, não tem aquela etapa de saneamento do processo, gente. Não tem, tá? Então, mais um princípio, estabilidade da lide. Cuidado com esse princípio, estabilidade da lide. Lá, pessoal, na Justiça Comum, no artigo 132 do CPC, salvo engano, 132, tá? Tem a regrinha que o autor só poderá alterar a petição inicial antes do réu ser citado. Antes do réu ser citado. Se o réu já foi citado, ele só poderá alterar a petição inicial com a concordância do réu. Com a concordância do réu. Aqui não se aplica o 132 do CPC. Por quê? Porque, gente, a audiência vai ser designada para daqui a 6 meses. Um exemplo. O juiz só vai ter acesso, só vai pegar esse processo daqui a 6 meses. Não existe processo saneador, a não ser que se peça uma tutela antecipada, alguma coisa nesse gênero, aí o juiz vai analisar. Fora isso, não. Ele só vai ter acesso a esses autos na audiência, em audiência. Por isso o princípio da concentração. E a estabilidade da lide, ela não se aplica o 132, tá? Ela vai se aplicar o seguinte: pelo princípio da concentração, no dia da audiência, o juiz vai pegar a petição inicial e ali você pode, antes do juiz receber a defesa, você pode aditar, você pode incluir, você pode suprimir, você pode alterar a sua petição inicial, tá? Você pode aditar a sua petição inicial. Posso, tá? Mas antes do juiz receber a defesa. Quando o juiz recebe a defesa, tá? Antes ele vai perguntar se tem acordo. Aprego às partes pergunta: tem acordo? Não, por favor, receba a defesa. Quando ele receber a defesa, aí sim temos a estabilidade da lide. Então, qual o momento que o autor pode alterar a petição inicial? Ele pode alterar a petição inicial a qualquer momento, mesmo depois que o réu foi citado, mesmo que depois a reclamada, vamos falar aqui no processo do trabalho, mesmo que depois que a reclamada foi citada, ele, autor, reclamante, pode alterar a inicial? Pode. Ele só não pode alterar a inicial, pessoal, quando não estiver um acordo e o juiz receber a defesa. Recebeu a defesa, tem-se aí o princípio da estabilidade da lide. A lide está estável. Aí ele não pode mais alterar a petição inicial sem o consentimento, vamos dizer assim, tá? Sem o consentimento da reclamada, tá? Vamos caminhando aí no processo? Bacana. Princípio da concentração. Então, é na audiência que as coisas vão rolar. É na audiência que as coisas vão acontecer, tá? E aí, pessoal, eu tenho a audiência, e na audiência eu já tenho que levar as minhas testemunhas. Lembra disso? Já tenho que levar minhas testemunhas. Quantas testemunhas, professor? Cuidado com isso, gente. Isso pode ser cobrado na sua prova. Quantas testemunhas? No rito ordinário, 3 testemunhas para cada parte. 3 testemunhas para o autor, 3 testemunhas para o réu, ou seja, 3 testemunhas para a reclamada e 3 testemunhas para reclamante, empregado, reclamado, a empresa, tá? 3 no rito ordinário. E no rito sumaríssimo, 2 para o reclamante e 2 testemunhas para o reclamado, tá? No rito sumaríssimo. E ainda, pessoal, para apuração, inquérito judicial para apuração de falta grave, aí muda, são 6 testemunhas para a reclamada e 6 testemunhos para reclamante. 6 testemunhas para reclamante, que é a empresa, e 6 testemunhas para a reclamada. No caso, nessa situação, será o empregado no inquérito para apuração de falta grave. Muito bem. O 825 vai dizer o seguinte, da CLT: comparecerão essas testemunhas independentemente de notificação. Independentemente de notificação, elas devem comparecer. Isso, pessoal, tome muito cuidado. Muito cuidado. Por quê?
No rito ordinário, 3 testemunhas, e essas testemunhas irão comparecer sem a necessidade de serem intimadas, tá? Sem necessidade de serem intimadas, independentemente de intimação, elas devem comparecer. No rito ordinário, se elas não comparecem, eu peço para o juiz a resignação da audiência e peço para o juiz intimar. Peço, excelência, intime essas testemunhas. Eu a convidei e elas não compareceram. Intime. E elas devem comparecer. Se elas não comparecerem, pode ter até força coercitiva. Pode até ter força coercitiva, tá? Outra coisa importante, pessoal, ainda no rito ordinário. Rito ordinário, acima de quanto? 40 salários mínimos é rito ordinário. Acima de 40 salários mínimos, rito ordinário, tá? 3 testemunhas, as testemunhas e deverão comparecer independentemente de serem convidadas ou intimadas. Agora, se é rito sumaríssimo, cuidado, porque no rito sumaríssimo, se elas não comparecerem, eu devo informar ao juiz que eu convidei, tá? Devo ter uma carta convite formalizada e demonstrar, olha, eu convidei, excelência, elas que não compareceram. Peço a resignação. Aí você tem que provar que ela foi convidada por você através de uma carta, tá? Eu estou fazendo uns ganchos assim para poder facilitar. Qual que é a ideia dessas testemunhas? Mais um princípio. Princípio da verdade real. Princípio da verdade real. Aqui, gente, eu tenho o princípio da verdade real. O juiz vai buscar a verdade e ele vai usar das suas atribuições, tá? Nos termos do 765. O 765 da CLT é o artigo que dá poder para o juiz, tá? Poder para o juiz, para ele buscar ouvir testemunha, ouvir preposto, solicitar outras provas, não apreciar alguma prova que de repente ele já tem o seu convencimento formado, tá? Ele vai usar do artigo 765, que ele é o presidente da audiência, que é onde tudo acontece, princípio da concentração, onde tudo acontece, para buscar a verdade dos fatos, a verdade real da coisa. A verdade real da coisa. Por isso nós temos aí o princípio da primazia da realidade lá do direito material do trabalho. E aí nós temos outro princípio. Por que ele utiliza isso? O princípio da mediação, porque o juiz poderá inquirir provas, solicitar oitiva de testemunha, oitiva de pessoas, mesmo para informação, para que ele possa formalizar o seu convencimento, dado o caso concreto, e aplicar ali a medida cabível. Tá? Então, falamos aí o princípio da mediação, que o juiz utilizará da sua presidência, ou seja, do artigo 765, daquilo que lhe é atribuído, para buscar a verdade real. Para buscar a verdade real. Muito bem. Agora, quem pode representar, por quê? Na verdade, instaurada a audiência, tá? Como que vai funcionar isso? Vai fazer o apregoamento das partes, vai chamar o juiz, vai falar no alto-falante, chama as partes, tá? Então, vai entrar lá o advogado da empresa, o preposto da empresa, o advogado do reclamante, o reclamante, tá? As testemunhas também vão aguardar para serem chamadas para ser ouvidas, tá? O que acontece? O juiz irá ouvir primeiro o reclamante. E a ideia do juiz ouvir o reclamante é buscar, sim, a verdade real, mas, sobretudo, a ideia é que ele confesse aquilo que ele sabe, aquilo que aconteceu de verdade, tá? Então, o juiz vai ouvir o reclamante vai dar o seu depoimento, tá? Vai ouvir, mas aí é depoimento pessoal, tá? As testemunhas é oitiva e os reclamantes, ou reclamado, são depoimento das partes. Depoimento do reclamante, depoimento do reclamado. Depoimento do reclamante, ele deve comparecer. O reclamante deve comparecer para prestar o seu depoimento. E se esse reclamante não comparece, ele ingressou com ação, seja verbal ou seja escrita, ingressou com ação, e ele, no dia da audiência, ele não compareceu. O que acontece com ele, pessoal? Você sabe. O que acontece com ele? Vai ser arquivada aquela petição inicial. Aquele processo vai ser arquivado. E ele pode ingressar com outra ação? Pode. De imediato? Pode. Ele pode ingressar com ação, outra ação. E aí o que acontece?
Na segunda, ele não comparece novamente. Quando ele causa 2 arquivamentos seguidos, ele tem um gancho de 6 meses. Ele fica 6 meses sem poder ingressar com a ação. Veja bem, pessoal, lá na verbal, ele tem 5 dias para comparecer para reduzir a termo. Senão ele toma um gancho de 6 meses, já de cara. Quando é por escrito, petição inicial escrita, tá? Quando é redesignada a audiência, ele deve comparecer. Se ele deve comparecer, pessoal, e ele não vai, tudo bem. Na primeira vez, nova propositura. Na segunda vez, 2 arquivamentos, dá caso 2 arquivamentos, 6 meses de gancho. 6 meses de gancho, tá bom? Cuidado com essas informações, que também pode ser matéria cobrada na sua prova. Agora, esse empregado pode ser representado se ele estiver doente, um motivo poderoso, um motivo grave, ele pode ser representado por um outro empregado da categoria. Pode ser representado por outro empregado da categoria. Só que esse empregado, tá, é um garoto de recado, ele só irá representar, ele não pode negociar, renunciar direito, transigir, ele não pode, não tem o condão de negociar, de realizar acordo, só está representando. Agora, e quem representa a empresa? Quem representa a empresa, em regra, é um preposto que deve ser empregado da empresa. Essa é a regra. Um preposto é aquele que representa a empresa e ele é empregado da empresa. Essa é a regra. E a exceção? Exceção é para aquele que é empregado doméstico, tá? Empregado doméstico, ou microempresário, aquele que trabalha na microempresa, aquele que trabalha na que é microempresário, tá? Aquele que é microempresário, ou seja, empregador doméstico, microempresário, ele poderá se substituir por uma pessoa que apenas deve ter conhecimento dos fatos. Ele deve ter conhecimento dos fatos, tá? Ele deve comparecer, tá? E deve ter conhecimento dos fatos. Se é uma empresa, uma microempresa, tá? Ou empregador doméstico, ele poderá ser substituído, tá? Esse empregado por uma outra pessoa qualquer, basta ter conhecimento dos fatos. Agora, se não é microempresário, se não é um empregador doméstico, deve ser necessariamente um empregado da empresa. Ele deve ser registrado, deve ser empregado da empresa. Tá? E aí, ele representando, o juiz vai querer ouvi-lo. Depoimento também do preposto. Ele ali, pessoal, esse preposto é o próprio empregador. Ele é o empregador. O que ele falar, vale. O que ele falar, vale. Se ele falar que ele realmente trabalhou, fez hora extra, está valendo. Ou seja, ele tem o poder de negociar, transigir, ele tem o poder de fazer acordo, e aquilo que ele falar e confessar será tido como verdade. Tá? Agora, uma outra coisa extremamente importante, tá? Se ele não comparecer, cuidado porque isso é bomba. Se ele não comparecer, esse empregador não comparece, tá? Não envia o seu preposto, ele não comparece. Pessoal, muita atenção agora. Porque se ele não comparecer, é revelia. Revelia. Aqui no processo do trabalho, a revelia se dá não pela ausência da contestação, como lá no civil. Aqui no processo do trabalho, a revelia se dá pela ausência da parte. É o que nós chamamos de confissão ficta. Nós chamamos de confissão ficta. Se a parte não compareceu, tá? É confissão ficta. Presume-se verdadeiro os fatos alegados na inicial. Tá? Professor, mas ele não compareceu, mas o advogado dele apareceu, movido com a procuração e com a contestação, e entregou para o juiz. Tanto a contestação como a procuração. Bonitinho. Tá? Mostrando que ele é advogado da empresa, tá? E entregando também a contestação. O juiz está obrigado a receber? Professor, eu trabalho aqui no escritório e volta e meia o juiz recebe. Mas, para sua prova, o juiz não está obrigado a receber, porque a ausência da parte é o que nós consideramos como revelia,
tá? E presume-se verdadeiro, é revelia, tá? É revelia, confissão ficta e aqueles fatos alegados na inicial, poderá a empresa ser penalizada por isso. É absoluta? Admite prova contrária? Gente, para que não possa o empregado ter a questão do enriquecimento sem causa, se ele está pleiteando salários, tá? E o juiz verificou e verifica que os salários efetivamente foram pagos através de comprovantes, tá? O juiz pode dizer, não, está pago, não vou sentenciar a empresa, tá? Porque de fato já está pago, seria um enriquecimento ilícito. Agora, e ele diz, não, mas eu quero ouvir testemunhas, quero ver testemunha, eu quero todo o procedimento da audiência que seja cumprido. O juiz não está obrigado a conceder, e mesmo porque o juiz tem o condão, nos termos do 765, e não vai ser considerado cerceamento de defesa. Não vai ser considerado cerceamento de defesa. Tá bom, pessoal? Então, muito atento com isso. Já falei do jus postulandi, né? Que pode a parte, o empregado, postular sem o advogado. Nós vamos fazer o seguinte, o bloco está cheio aqui, já deu meia hora de revisão. Vamos dar uma pausa agora, vamos virar o bloco e eu volto com mais revisão para você, que a produção já está pegando no meu pé aqui. Já volto.